Convidamos agora para apresentar o tema Desafios atuais de qualificação e inserção profissional na perspectiva econômica, a doutora Patrícia Ullmann Palermo. Graduada em Economia pela URGS, com mestrado e doutorado em Economia pela mesma universidade, ela é professora adjunta 2 da ESPM Sul e professora titular das faculdades São Francisco de Assis, Unifim, e também é coordenadora técnica da Assessoria Econômica do Sistema FEComércio Rio Grande do Sul. Com a palavra, a doutora Patrícia Palermo. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Patrícia Palermo, eu sou economista da FEComércio. E quando eu fui convidada para conversar com vocês sobre essa questão, né, dos desafios atuais, da qualificação e inserção no mercado de trabalho, a ideia foi a seguinte, né? Trazermos hoje aqui uma ideia de como é que anda o estoque de emprego em Porto Alegre, pensar na evolução da taxa de desocupação, ver como é que tem crescido o emprego tanto em Porto Alegre quanto na região metropolitana, olhar o perfil desse trabalhador e ver um grande desafio que está se estabelecendo aí pela frente, que é a questão demográfica, tá certo? Toda essa questão da qualificação do trabalhador, ela ganha uma ênfase muito maior se a gente olhar como é que vai evoluir a demografia daqui para frente. Porque isso não vai ser mais uma questão de escolha, qualificar ou não o trabalhador. Vai ser uma questão de obrigatoriedade. Porque a gente não vai ter mais braços. E uma sociedade que não tem mais braços precisa de cérebros. Só que se demora muito mais tempo para fazer cérebros do que para fazer braços. Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse período aqui. E no final a gente vai dar uma olhada nas razões que estão trazendo, né, o porquê da gente estar na situação que a gente está hoje, de ser hoje a capital do pleno emprego, né? Porque hoje, em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, a taxa de desemprego está em 13,6%, né, em setembro, que é uma taxa de desemprego, efetivamente, das mais baixas, se não a mais baixa que a gente teve no mês de setembro de toda a nossa história recente, ok? Então, vamos começar aqui olhando para esses valores. Como o gráfico aqui pode mostrar para os senhores, a gente está andando num avançar constante do mercado de trabalho em Porto Alegre. O nosso estoque de trabalhadores só tem crescido. A gente está olhando aqui no intervalo entre 2004 e 2011. Notem que mesmo em 2009, quando a gente estava no coração do furacão da crise, o nosso estoque de trabalhadores continuou crescendo. Se a gente olhar entre 2004 e 2011, o estoque de trabalhadores em Porto Alegre cresceu 28,6%. E isso é um crescimento bastante significativo por esse espaço de tempo. A questão é que nesse período de tempo, a nossa população, por idade entre 15 e 64 anos, só cresceu 4,1%. Então, o mercado de trabalho está crescendo uma velocidade infinitamente maior do que a população vem crescendo. Tá certo? Dentro desse ambiente, é natural a gente esperar isso, né? A taxa de desocupação, ela tem caído. Isso aqui é a média em 12 meses. Nós temos uma média em 12 meses de 4,03% de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. Então, essa taxa de desemprego, por mais que ela dê, de vez em quando, uma levantadinha, ela está numa sequência de queda há muito tempo. Os dados ali começam no ano de 2006 e seguem continuamente até setembro de 2011. Quando a gente chega numa taxa de desemprego tão baixa como a que a gente verifica hoje, eu digo a vocês que é muito difícil a gente conseguir baixar ainda mais. Porque quem está fora porque não tem condições de entrar. E isso é um problema, tá? Isso é um problema sério. E é um problema para os dois lados desse mercado. É um problema para o trabalhador que está fora, e é um problema para a empresa que não consegue crescer, certo? E a gente vai ver que o perfil do nosso trabalhador está mudando. E está mudando, não é para melhor, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é a criação de empregos líquida nos últimos anos aqui em Porto Alegre, no acumulado de janeiro a setembro, tá certo? Se a gente olhar ali, nós temos 2009, 2010, 2011, 2012. E a mesma coisa na região metropolitana. Notem que Porto Alegre ainda é mais intensa do que na região metropolitana, porque esse desnível é muito pequeno entre 2010 e 2011. Isto é, a gente continua criando empregos, mas desde 2011 a nossa criação de empregos tem sido menor.
E alguém pode dizer, olha, um grande motivo que a gente está tendo taxas de criação de emprego menor nesses anos, talvez seja pelo crescimento da economia, né? Que não tem tido um desempenho tão bom quanto se teve em outros anos. Isso é verdade? Isso em parte é verdade. A questão é que hoje faltam trabalhadores para serem inseridos efetivamente dentro das empresas. A gente tem isso notificado pelas conversas que a gente faz do interior do estado e tudo mais, de vagas que ficam meses e meses desocupadas, tá certo? E vagas que não conseguem ser preenchidas, não é por questão de salário, não é por questão de horário, mas é questão de não ter naquela região em pessoas aptas de fato para assumir aquele negócio. A grande questão que a gente está verificando aqui é o seguinte: a gente fala muito na qualificação profissional do SESC, do SENAC, mas a gente vê problemas anteriores a isso, tá? E isso a gente não pode esquecer. Tem um player importante, que é a escola, fundamental, tá? Que vai ensinar noções básicas de português, que vai ensinar noções básicas de matemática, que muitas vezes aprova o aluno, que sai com um diploma e que não sai apto a fazer aquilo que lhe foi prometido. E isso é um problema. Quando a gente vê a expansão do mercado de consumo, desse consumidor que vai às lojas ansioso por comprar, ele não quer só o bem, ele quer o serviço do atendimento também. E ele precisa de alguém que o atenda falando um bom português, de alguém que saiba comunicar a ideia que está presente em tudo aquilo que está sendo vendido, que agora não se vende mais só o produto, mas se vende às vezes um arsenal de informações junto, né? Então, isso é um problema. E isso está sendo uma barreira para esses números também não serem maiores. Então, se por um lado nós temos o crescimento econômico sendo uma barreira para a criação de mais empregos, por outro lado, a gente tem uma série de vagas em aberto pela incapacidade de ser preenchida pelos trabalhadores que estão disponíveis. Quando a gente olha o perfil, a gente enxerga o seguinte: isso aqui é 2004, isso aqui é 2011. Por que nós pegamos 2004? 2004 foi o primeiro ano de boom, de crescimento de fato. E a gente vai olhar 2011, que é o último ano que a gente tem fechado depois de um intenso processo de crescimento econômico que se vivenciou. Quando a gente olha, e isso aqui é Porto Alegre, a gente vai ver que os serviços ganham cada vez mais inserção, né? Cada vez mais trabalhadores inseridos nele. A participação relativa dos serviços cresce de 39,4% para 43,9%. Isso é uma boa notícia para Porto Alegre. E por quê? Porque Porto Alegre tem política fiscal sobre serviços. Porto Alegre pode ser incentivadora, de fato, de serviços. Ela tem taxa para mexer em ISS, assim por diante, em serviços. Outra coisa importante é o comércio, né? O comércio passa de 15,9% para 15,2% para 15,9%. E a indústria também ganha espaço, passando ali de 11,9% para 13,4%. Então, na verdade, o que a gente vê nesse espaço de tempo é uma diminuição do número de empregados vinculados à administração pública. Isso é bom, do ponto de vista, é uma economia saudável, né? Que mostra que ela está crescendo pelas próprias forças, pela parte privada da economia, está sendo a maior absorvedora de empregos nesse processo. Quando a gente olha no processo de como é que são as empresas que estão assumindo esses trabalhadores, a gente vê que efetivamente são as grandes empresas aquelas que mais abrigam trabalhadores. Mas o importante notar que tanto as pequenas como as médias, elas cresceram a sua participação no bolo. Se a gente olhar aqui, por exemplo, a média passa de 13,8% para 16,3% da participação no emprego. E a pequena passa de 16,9% para 18,4%. E a micro, efetivamente, se reduz, né? De 15,8% para 14,4%. Quando a gente olha esse perfil desse trabalhador, a gente nota uma coisa importante também. Aqui a divisão é feita entre masculino e feminino. Se a gente olhar, nesse espaço de tempo, as mulheres começaram a ganhar mais espaço. E as mulheres ganham espaço aonde? Especificamente no comércio. Nos serviços, elas chegam a ser hoje maioria, diferente do que elas eram lá em 2004, tá certo? Na educação pública permanecem basicamente a mesma coisa, tá certo? E na indústria elas têm uma leve queda. Mas a questão é a seguinte: se as mulheres
elas passam a ganhar mais espaço em comércio e serviços, que são efetivamente quem mais emprega, elas passam a ser hoje metade do nosso público de trabalhadores em Porto Alegre. Se isso é verdade, se isso é importante, verdade, políticas de creche são coisas fundamentais para a gente garantir que essas mulheres continuem dentro do mercado de trabalho. Tá certo? E por quê? Porque principalmente aquelas que são as mais pobres e que, portanto, são as mais vulneráveis e que têm ali nas mãos filhos que estão em igual vulnerabilidade ou até maior, elas precisam estar continuando sendo assistidas para continuarem inseridas no mercado de trabalho. Então isso é um avanço, tá? Isso é muito importante. Eu quero deixar bem claro isso. O mercado de trabalho em Porto Alegre cresceu. E ele cresceu empregando mais mulheres. Tanto que as mulheres conseguiram passar a 50% do total de trabalhadores que hoje tem trabalhando em Porto Alegre. O que aconteceu com a idade média dos nossos trabalhadores? Nossos trabalhadores envelheceram. Os nossos trabalhadores envelheceram. E por quê? Porque nós temos uma baixa capacidade de botar jovens no mercado de trabalho. E isso tem tudo a ver com a nossa pirâmide etária. A nossa pirâmide etária é uma pirâmide que está ficando mais afinada na ponta. Então a gente não consegue fazer com que entre jovens no mercado de trabalho. E como não entram jovens no mercado de trabalho, o que a gente está verificando é que pessoas que estavam fora do mercado de trabalho voltam a entrar. Mas não é o jovem entrando de fato no mercado de trabalho. E olha só que interessante, tá? Esse amadurecimento do nosso trabalhador aconteceu em todos os setores analisados. E, consequentemente, na economia. E aí a gente verifica o quê? Que quando a gente olha o percentual de empregados por setor com menos de 24 anos, a forte concentração é no comércio. O comércio continua sendo o primeiro emprego da maior parte das pessoas. Ele é a porta de entrada, ele é a saída, né, da pessoa, da sua vida infantil, adolescente, para a vida adulta, que vai ter suas responsabilidades e assim por diante. Tá certo? Então também é natural da gente observar que quem está no primeiro emprego, numa primeira experiência, tem a rotatividade maior e assim por diante. Mas notem uma coisa importante: o percentual, a participação relativa caiu dos jovens com menos de 24 anos. E por quê? Por causa disso que a gente falou, né? Essa nossa baixa capacidade de botar jovens para dentro do mercado de trabalho. O tempo médio. Como é que ficou o tempo médio? O tempo médio diminuiu dentro das empresas. E esse tempo médio diminuiu, salvo na administração pública, por razões que estão óbvias, né? Por basicamente duas coisas. Primeiro, que se gerou muitos novos empregos, né? E essa geração de novos empregos diminui, na média, o tempo médio de trabalho desses indivíduos. E a segunda coisa, que também é um tanto óbvia, é que quando a gente tem um mercado de trabalho muito aquecido, a gente cria confiança nos indivíduos. E esses indivíduos confiantes, quando eles olham para fora e eles veem que tem oportunidades, eles vão em busca de oportunidades melhores. Então eles não têm medo de deixar aquele emprego caso eles não estejam plenamente satisfeitos. Sabe por quê? Porque do outro lado, se ele tiver qualificação e se ele tiver experiências, ele é uma pedra rara. Então ele vai ser muito facilmente inserido novamente. E ele entende isso. E quando esse indivíduo entende isso, ele se liberta de certas amarras, tá certo? E isso eu quero deixar claro uma outra coisa importante. Se isso acontece, se esse indivíduo se entende como qualificado, se entende, isso é importante, olha, ele se entende como qualificado, ele se entende como experiente, e ele está vendo que esse mercado está aquecido, porque no meio dele ele enxerga isso. Se as diferenças que ele tem entre o salário que ele percebe trabalhando e o seguro-desemprego que ele percebe não trabalhando são muito pequenas, ele vai preferir, muitas vezes, não trabalhar. E por quê? Porque quando vencer o tempo, ele vai ser recolocado. Tá certo? Então, só que isso tem que estar claro o seguinte: isso só é propício porque o momento é propício. E no momento que deixar de ser propício, no sentido de que a gente não tiver mais esse canal aberto, toda essa malha mental, todo esse esquema mental, ele vai pro brejo. E aí? Como é que funciona? Tá certo? Vamos continuar aqui. E aí eu quero chamar a atenção para isso. Quando a gente olha aqui, 2004 e 2011, quando a gente olha o perfil das pessoas nos setores, todos eles analisados,
conforme a sua qualificação, a gente vê que em 2004, por exemplo, 3,3% tinham o equivalente até o 5º ano, que hoje mudou, né? A gente não tem mais a seriação que nós todos tínhamos, né? Agora a gente tem o ensino fundamental, o ensino médio, assim por diante, né? E aí não são as séries mais, são anos, né? Então, até o 5º ano, então compatibilizando essas duas coisas, nós tínhamos 3,3% da população trabalhadora nessa faixa. E 17,4% em até o ensino fundamental completo. Quando a gente vai para 2011, a participação desses indivíduos sobe para 4,8%. E a participação desses indivíduos sobe para 23,5%. O que significa isso? Que a gente passa da participação desses caras que têm a menor qualificação de toda a escala, tá certo? De 20,7% para 28,13%. O que significa isso? Significa o seguinte, que o mercado precisa tanto de gente, ele está botando gente para dentro. De qualquer jeito. Tá certo? Então é natural que a gente tenha muita gente procurando seguro-desemprego, é natural que tudo isso aconteça. Tá certo? Porque esse cara da ponta, como ele é raro, ele sai e volta, sai e volta, sai e volta. E aquele cara da ponta, como ele é necessário, ele entra. Se ele não é suficiente, ele sai. Tá certo? E isso é problemático. Por que é problemático? Porque esse cara aqui, esse tipo de pessoa aqui, em condições normais de temperatura e pressão, como diriam os professores de química, né? Eles não estariam dentro do mercado de trabalho. Eles só estão por uma questão de ocasião. E isso é um problema. Porque essas pessoas estão altamente vulneráveis. Se o vento sobre a contra, é elas que vão embora. E isso é um risco. Porque a gente fala muito de qualificar o trabalhador que está fora do mercado de trabalho. Mas o que eu estou chamando a atenção é que tem gente dentro do mercado de trabalho que corre tanto risco quanto. Então, a qualificação ela não pode ser só para quem está fora para entrar. A gente tem um universo de pessoas que estão dentro, que precisam se qualificar. A gente precisa tirar certas mazelas da nossa cabeça e a gente precisa aprender umas palavrinhas novas, né? E qualificação tem que ser uma coisa que tem que ser repetida. Certo? Isso tem que estar dentro da cabeça das pessoas. Porque essas pessoas têm que entender que elas estão no mercado de trabalho. E estar hoje não precisa estar amanhã. Tá certo? Vou falar um pouquinho desse nosso desafio aqui. Da importância de qualificar pessoas, porque pessoas estão raras. E aí, outro problema, né? Das empresas é que pessoas raras são pessoas caras. Só que pessoas caras, se não são produtivas, elas só são caras. Pessoas que são caras e são produtivas, elas fazem um produto que tem competitividade. E aí elas conseguem se manter ali dentro, mesmo sendo mais caras. Se a gente olhar essa pirâmide etária é de Porto Alegre. E eu estou olhando aqui para o ano 2000, que é o último censo, o antepenúltimo censo que a gente tem. Notem que a nossa pirâmide etária ela já é mais afinadinha aqui embaixo. Isto é, a gente tinha menos crianças ali, ó. Até 10, 14 anos a gente era mais afinado, ó. Ok? E crescia mais aqui. Isso é nos anos 2000. Isso aqui é 2010. Essa faixinha aqui, ela subiu, ó. O problema é que aqui afinou ainda mais. Sabe o que significa isso? Significa que daqui pra frente nós vamos ter ainda menos jovens. Nós vamos ter menos entrantes. Tá certo? Então o que acontece? Para Porto Alegre crescer, ter empresas que produzem e tudo mais, ela vai ter que contar com quem? Com as cidades ao redor. Tá certo? O problema é que as cidades ao redor têm um comportamento muito parecido. Se o problema é muito parecido, nós vamos pensar em cidades um pouco mais ao redor. O problema, sabe o que é? É que as que estão mais ao redor são ainda muito parecidas. Aí a gente tem que apelar para o resto do Brasil. O problema é que o Brasil está ficando parecido com a gente também. E aí? Vamos voltar para isso. Tá certo? E esse quadro aqui, olha só que interessante. Só para explicitar, a população de Porto Alegre se expandiu a taxa de 0,36 por ano. A gaúcha a 0,49. A brasileira a 1,17. Tá certo? E 1,17 ainda é muito pouco perto do que a gente foi no passado mais distante. Tá certo? Então aquele modelo de crescer, botando mais trabalhadores para dentro do mercado de trabalho,
Não vai funcionar, tá certo? Ok? Ao ano, né? Isso aqui é um estudo da FEE, lançado, acho que na semana passada, que mostra como é que vai ser a pirâmide etária do Rio Grande do Sul nos próximos anos. Rio Grande do Sul. E isso eu quero só que as pessoas observem. Isso é 2020, isso é 2040, isso é 2050. O que significa isso? Significa que o desafio da qualificação, ele tem que acontecer hoje. E se a gente esperar 10 anos, a gente vai estar... Não tem como atrair empresas se não tem gente para trabalhar nessas empresas. Isso é falácia, não tem o que fazer. As empresas vão se tapear para os trabalhadores, não adianta. Tá certo? Então a gente precisa qualificar essas pessoas hoje. É uma questão de urgência. Então vamos dar uma olhadinha só para tentar entender por que hoje a taxa de desemprego de Porto Alegre, isso aí é uma perspectiva nossa, da assessoria econômica da FEComércio, de por que hoje a taxa de desemprego em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, está tão baixa. E a gente vai entender que as raízes disso estão muito mais na nossa estrutura demográfica, etária e assim por diante, do que na nossa grande capacidade de geração de emprego de fato. Primeira coisa, nós temos o nosso perfil etário. Como vocês viram ali, o nosso perfil etário ele é mais estreito na base da pirâmide. Se a gente olhar em qualquer país do mundo, seja em um país desenvolvido, seja em um país em desenvolvimento ou não desenvolvido, seja um país em crise ou em expansão, em qualquer lugar da face da Terra, o desemprego entre os mais jovens é sempre maior. Sempre maior. Por duas razões básicas, isso está consolidado na literatura. Mais jovens têm menos experiência, empresas querem experiência. Mais jovens, em média, têm menos qualificação, empresas querem qualificação. Então, as pessoas mais jovens, em média, têm uma taxa de desemprego maior. Como nós temos menos jovens que a média, a nossa taxa de desemprego tende a ser menor que a média por essa questão. A segunda questão é que nós temos uma baixa expansão dessa população de 15 a 65 anos, que são as pessoas que tipicamente são as pessoas que trabalham. Como essa população cresce pouco, essa população não demanda novos empregos. Como ela não demanda novos empregos, o que acontece? A taxa de desemprego acaba diminuindo. A gente tem uma menor desigualdade de renda, e isso é importante. Quando a gente tem uma população de mais iguais, essas pessoas com mais igualdade, elas têm oportunidades mais iguais, tá certo? E essas oportunidades mais iguais vão levar a maior escolaridade entre as pessoas de renda mais baixa. Se a gente olhar entre as regiões metropolitanas do Brasil, que o IBGE faz a pesquisa, a gente vai ver que os nossos pobres são os mais escolarizados entre aqueles das regiões metropolitanas pesquisadas, tá certo? Então isso é um ciclo que se retroalimenta, né? Como eu tenho menor desigualdade, eu crio mais oportunidade de educação, e como eu tenho mais educação, eu crio menor desigualdade. E isso aqui, sim, é uma coisa positiva nossa, que alimenta a nossa taxa de desemprego ser menor, tá ok? Outra questão importante é o seguinte, tem uma coisa que pouco se fala, tá? Mas o Rio Grande do Sul exportou muita gente. Muita gente. E isso a gente não só vê pelos CTGs espalhados pelo Brasil inteiro. Isso a gente vê nas estatísticas, né? Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem o equivalente, tá, a 686 mil pessoas gaúchas vivendo fora do Rio Grande do Sul. Só para você ter uma ideia, tá certo? A indústria de transformação em 2010 tinha 716 mil trabalhadores. Sabe o que significa isso? Nós temos uma indústria de transformação inteira morando fora. Então a nossa taxa de desemprego também é baixa porque a gente exportou gente. Tá certo? Como a gente exportou gente, essa gente não está aqui batalhando por esses mesmos empregos. Se elas estivessem aqui, talvez a nossa taxa de desemprego não fosse tão baixa assim. E a questão é, por que nós exportamos tanta gente? Porque nós fomos mal ou porque os outros foram melhores? Não sei. Mas a gente exportou. E isso a gente tem que pensar. Tá certo? Por fim, o que eu queria terminar nessa minha fala aqui, né? Uma coisa que eu acho que eu bati bastante aqui. Nós não temos mais escolha sobre qualificar ou não qualificar, né?
Se a gente quiser continuar crescendo, e o crescimento é uma necessidade, né? Se a gente quiser continuar fazendo isso, a gente necessita qualificar as pessoas. Porque nós não vamos ter mais pessoas para trabalhar nos próximos anos, tá certo? Porque, no caso do Rio Grande do Sul, ou a gente arruma isso via migração, que a gente traz gente para trabalhar, tá certo? E a pergunta é, será que a gente tem condições de migrar essas pessoas? Aí criam-se outros problemas, tá certo? Ou a gente aumenta a produtividade das pessoas que já estão aqui dentro. E isso é uma coisa importante. A produtividade média do trabalhador brasileiro, ela é muito baixa. Um trabalhador em média brasileiro, aí é um número que eu vou botar de cabeça, tá? Ele tem 7,4 anos de estudo. Tá certo? Mentira. O brasileiro é 7,2. O gaúcho tem 7,4. Eu, Patrícia, estudei 22 anos. 22 anos. Sabe o que significa isso? Que se eu botar outras duas pessoas que não estudaram nem um dia na vida e dividir a minha educação por nós três, a gente consegue mais que a média. Então, o que significa isso? Que essa média está sendo carregada também por pessoas que nem eu. Então, a média tem gente muito baixa nesse negócio. Tá certo? Muito baixo. Então, 7,2 anos não tem ensino fundamental completo. Então, quando a gente fala que a gente tem ganhos de produtividade pela frente, a gente tem. E se essas pessoas entenderem, tá certo? Coisas mínimas, gente. É coisas mínimas, tá certo? Entenderem, por exemplo, como é que lê um manual antes de começar a trabalhar. Isso dá um ganho fantástico. O indivíduo entender que quando ele sai, ele tem que apagar certos botões da máquina, ele não pode deixar a máquina ligada, tá certo? E entender, por exemplo, que esses dias eu estava falando com uma grande empresa de elevadores aqui de Porto Alegre, tá? Ela me disse o seguinte, que um problema para ser resolvido precisava de, em média, 3 visitas do técnico. 3. Aí eu perguntei, mas o problema é difícil? Eu disse, não, o técnico é ruim. Né? Só que cada vez que ele vai lá, ele é tempo, ele é combustível, é telefonia, é incômodo, tá certo? E isso é um problema. E isso são os vários problemas da economia brasileira, né? Tá certo? Outra questão importante, tá? Que o que a gente falou antes, o mercado de trabalho cresceu muito nos últimos anos e propiciou a entrada de muita gente que em condições normais não teria entrado. Então isso é uma coisa importante para quem está observando essas estatísticas do mercado de trabalho, né? A gente olha muito para o desempregado, mas a gente tem alguém que está, por enquanto, empregado. Então, se essas pessoas não se qualificarem, qualquer mágoa de crescimento, qualquer baixa, essas pessoas estão muito próximas de sair do mercado de trabalho. E se o crescimento não se mantém, a chance que elas vão colocar é muito baixa. Tá certo? Por fim, né? A gente está vendo o seguinte, que nesse mundo que a gente está entrando, tá? Que a gente decidiu entrar, quando a gente abriu a economia e assim por diante, de competitividade global, assim por diante, a gente precisa reduzir custos. Toda a nossa estrutura demográfica está fazendo com que os custos ligados às pessoas aumentem. Agora, isso é uma coisa importante. Isso aqui não é alguém que trabalha do lado patronal que está falando, tá? Eu vou falar como professora de economia aqui, né? Se a gente só tiver aumentos de salários e, portanto, só aumentos de custos, e esses custos não reverterem em competitividade, os produtos, os bens e os serviços que vão produzir para as pessoas, eles não vão ser comprados. E se eles não forem comprados, a gente não consegue manter as pessoas. Então, quando a gente fala da questão do aumento da produtividade e assim por diante, a gente está falando de uma coisa que é boa para todos nós. A gente precisa aumentar a produtividade da economia brasileira, para a gente aumentar a competitividade dos nossos produtos, para a gente conservar os nossos empregos e a gente crescer. Tá certo? Porque se a gente não fizer isso, quem vai ser mais prejudicado são efetivamente aqueles que são mais vulneráveis nesse processo. Então, com isso, eu termino e agradeço você ter me escutado nesses 5 minutos aqui. Obrigada. Então, partiremos agora para o espaço das perguntas. Lembrando que são 3 perguntas no máximo, por favor. Alguém tem uma pergunta? Acho que a professora passou tão bem a explicação. Exatamente, tirou daqui. Acho que ela falou tudo.
né? Então ninguém tem o primeiro. Vamos fazer a próxima etapa. Vamos agradecer a doutora Patrícia Alvon Palermo e convidar o nosso secretário adjunto, o Animarcos Correia, mais o presidente da Comissão de Emprego, para prestar homenagem à entrega de uma placa alusiva ao evento. A nossa Patrícia. Da base, Porto Alegre. Registro da sua presença aqui, o nosso agradecimento, temos a certeza que esclareceu a todos que presente para que possamos continuar com esse debate. Outra oportunidade para ter uma discussão permanente sempre com isso. Obrigada.